E daí, ô capataz, como é que tá a coisa aí? Tudo na ordem, caboclo velho? O capataz aí, ó. A gente liga ele para ele esquentar a moringa um pouco. O capataz aqui me veio na mente as histórias, as assombrações, dos medos, e me veio a história do sino protetor. Vocês conhecem a lenda do sino protetor? Então, junto aqui com o meu capataz aqui, nós vamos contar para vocês a história do sino protetor. Daqui a pouco eu volto. É lindo isso aqui, né, piazada? Hoje eu vou embora. Ah, tenho dó de sair daqui. Aqui não tem sinal do telefone, não pega celular. Minha Starlink queimou num raio, então estou incomunicável. Espetacular. Faz uma semana que eu estou aqui. A pena que vocês não podem sentir o cheiro dessas flores, aquilo é espetacular. Olha que coisa linda. Tilápia. E grande, ó. Olha o tamanho daquela tilápia, seus carinos. Venha ver. Aí vai pegar lambari aí. Olha aí, ó. Veio lambari, né? Ou é tilápia? Tilápia. Lambari também. Ah, agora, ó, esses lambari tá bonito, ó. Esses aí dá pra aproveitar, ó. Grandão. É tudo grande. É tudo assim. Deixa eu pegar aqui. Mas ele joga bem, hein? Ah, ela vai armadinha. Tem 20 cheia já. 20 cheia e vou dar cheia. Você comenta, rapaz, Põe mais água aí, seus caras. Tá fazendo economia de água? Não tem água na casa? Não tem água, não tem água. Não tem água em casa? Não, aí. Aí a mangueirona aí, ó. Você queria ver a mangueira sem água aí, ó? Sexta-feira santa. Depois de pegar um peixinho pro almoço. Espia aí, rapaziada. Sossego desse lugar aqui, ó. É coisa mais linda. Essa água cristalina. Aqui é a passagem dos carros aqui. Minha casa fica ali em cima. Então eu faço essa passagem aqui no rio aqui para não ficar tão fundo. A diferença de cota ali dá mais de metro. Que eu ergui aqui para fazer o passador, que senão para passar de carro aqui, carro pequeno aqui, ia ser meio complicado. Isso é o que faço. Aí o cara vai falar: pô, Dinho, como é que é a história do sino protetor? Pô, calma, cara, olha, você acha que eu tô com pressa num lugar desse aqui? Você acha que eu tenho pressa? Mas eu vou contar para vocês a história do sino protetor.
Primeiro tem que explicar o que é o sino protetor. Há uma lenda muito antiga dos motociclistas que o sino ele protege dos perigos da estrada. Mas como assim? O sino ele segura os perigos das curvas, dos buracos, dos acidentes para o motociclista que ostenta esse sino. Mas para o sino funcionar, ele nunca vai poder ser comprado. Ele tem que ser ganho de outro motociclista, de uma pessoa muito querida, muito próxima desse motociclista. Você comprar um sino e pôr na tua moto não vai só virar um peso a mais. Você tem que ganhar esse sino de alguém. E fazia muitos anos que eu não andava de moto. Quando era piazão andava de RD 350, Yamaha TT 125, 180, Suzuki GT 250, 380, 550, tudo dois tempos. Para quem não conheceu isso, não sabe o que é isso, cara, você tocar uma moto dois tempos, a diferença que tem para uma quatro tempos é impressionante. Mas, e daí, Edinho, o que tem a ver com o sino protetor? Calma, bicho, olha esse lugar aqui, o Thiago ficou com pressa, cara. Olha uma coisa aí. Sossego que é isso aqui. Há uns 25 anos atrás, eu estava trabalhando um domingo e de repente entrou no pátio do meu posto 5 motociclistas. Eram 2 casais, cada um em sua moto, e mais um colega. Então eram 3 homens e 2 mulheres pilotando as motos, todas Harley Davidson. E aquilo me chamou muito a atenção. E eu estava na pista, estava ajudando a abastecer, e eu que atendia aquelas 5 motos. Aí conversando com eles, eram mineiros, tinham vindo pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, e estavam indo em direção à Serra do Rio do Rastro, e estavam perdidos, que já estavam indo para o caminho errado. Só que daí eu, como conhecia um pouco aquelas estradas ali, fiz um roteiro ali espetacular para eles, passando por Lages, passando por São Joaquim, passando por para chegar em Lauro Miller, antes lá no alto é Bom Jardim da Serra. E recomendei até o restaurante lá do Newton, lá, a churrascaria do Newton. Eles foram lá, estiveram lá. E essas minhas recomendações lá no Newton fizeram tanto certo que a Harley Davidson uma vez fez um evento lá na churrascaria dele. Mas quando esse pessoal saiu do posto, eu nunca vou esquecer, eu lembro até hoje, eu fecho os olhos e lembro, ver aquelas 5 motos, aquele ronco das Harleys todas juntas, e me veio na minha cabeça, pô, será que eu ainda consigo andar de moto? Na segunda-feira, comprei minha primeira Harley Davidson. Era uma Iron 883 vermelha, customizei ela inteirinha com o série do Brook. Não passou muito tempo, já comprei minha segunda Harley, era uma Black Line preta, linda, linda. Tirei só as rodas raiadas, que eu não gosto de pneu com câmara, e meti roda de liga norte-americana. E essa ficou bem customizada, carregava um taco de beisebol, uma escopeta atrás. Foi a mais linda essa moto. E não demorou muito tempo,
também comprei uma Street Glide. Então eu tinha as 3 famílias na época da Harley Davidson. Tinha a Sport, tinha a Softail e tinha a Glide, um modelo de cada família. E nessa época que eu já tinha levado umas pauladas grandes na vida e estava recomeçando, e me senti muito feliz. Achei que até era uma das épocas que eu fui mais feliz na vida. Mas a vida às vezes dá uns tombos na gente. E um ano depois eu sofri um acidente muito grave. Eu estava voltando da Argentina, que tinha dado uma entradinha na Argentina pequena. Eu não podia fazer viagens longas. Eu trabalhava de segunda a segunda, não tinha feriado, sábado, domingo, não tinha nada. Eu tinha de 15 em 15 dias, um sábado e um domingo que eu poderia dar uma escapada. Fora isso, eu trabalhava o tempo inteiro. E teve um feriado que deu tudo certo, estava tudo cooperando para eu sair. Eu consegui sair numa quinta-feira ao meio-dia, para mim só retornar na segunda de manhã. Então eu pensei, dessa vez agora eu vou um pouco mais longe. Aí aproveitei, fui até Foz do Iguaçu. Aí eu comprei minha primeira GoPro, uma Hero 3 na época. E comprei uns presentes para os meus filhos e vim faceiro da vida, passeando no retorno. Era para mim ter ido para Derrubadas para conhecer o Salto Iacumã no domingo. Mas naquela época você ligava para a prefeitura e eles avisavam se o salto estava visível ou não. E no sábado de manhã eu liguei. E a informação era até uma secretária eletrônica. Dizia que o salto estava encoberto porque a usina tinha soltado água, então o salto estaria encoberto. Então não adiantava eu ir. Aí o que eu fiz? No domingo mesmo, eu pensei, vou retornando para Curitiba, vou passeando. E eu não sabia operar minha GoPro direito ainda, porque era a primeira que eu tinha e achei que estava gravando, mas ela vinha tirando fotos. E as fotos que ela tirou, que pegou o painel, toda hora estava ali 80 por hora, 80, que eu vinha passeando. E no trevo de Quedas do Iguaçu, infelizmente, eu achei um cara que veio numa velocidade extrema. Esse cara se perdeu no trevo e ele veio para cima de mim e me causou um grande prejuízo. Minha moto destruiu, deu perda total. Eu fiquei 1 ano e 1 mês no hospital devido a esse acidente, fiz 11 cirurgias, restou 26 pinos, 6 placas e 3 hastes e um plexo braquial total do braço direito. Perdi o movimento do braço direito pro resto da vida. Mas o que aconteceu nessa ocasião? Quando eu saí do hospital, eu descobri o YouTube e eu fiquei quase 1 ano de cama em casa. E nesse ano eu comecei a acompanhar os viajantes que publicavam suas viagens do YouTube. E acabei conhecendo um rapaz que estava planejando uma viagem para o Alasca, mas ele estava meio mal equipado. E como eu tinha muito equipamento e tudo coisa boa, eu pensei, poxa, por que eu não dou para esse cara? Minhas coisas, nunca mais vou andar de moto. E fiz força de um lado, do outro, de um lado, do outro, e me comuniquei com ele. E... tudo bem? Olha que beleza que eu fiz aí, ó. O carro passa, que é um espetáculo, ó. E me comuniquei com ele e contei para ele o que tinha acontecido comigo e ofereci minhas coisas para ele. E ainda disse, olha, eu vou te mandar um monte de coisa. Eu tenho mala de moto, tenho equipamento, tenho roupas, capacetes.
Porque te servir, que você achar que vale a pena usar, você usa. E o que não te servir, você venda para fazer um dinheiro para te ajudar na tua viagem. E assim eu comecei a me comunicar com esse rapaz. E ele foi fazendo a viagem, foi publicando, e eu sempre acompanhando, aguardava com muita ansiedade as publicações dele. E assim ele fez a viagem. Ele saiu do Rio de Janeiro e foi até o Prudhoe Bay, no Alasca. Ele já tinha feito a viagem do Rio de Janeiro ao Ushuaia, então ele fez as 3 Américas rodando de moto Harley Davidson. Ele foi com uma FX, que é a moto que até hoje eu mais admiro da Harley. Por isso que eu comprei uma Blackline. Ora, Dinho, mas e o sino protetor? Calma. Ora, cara, olha aí, você acha que eu tô com pressa? Vi o lugar que eu tô? Você acha que eu tô com alguma pressa de contar a história pra vocês? Passaram-se os anos e eu tinha visto até um vídeo aonde esse rapaz tinha comprado esses sinos protetores lá na loja de Prudhoe Bay, e ele levou esses sinos e batizou nas águas do Ártico e disse que traria para alguns amigos, daria aquele presente, aquele sino protetor, que carrega toda aquela história. Que eu já contei. E traria aquilo para alguns amigos especiais. E ele trouxe um para mim. Infelizmente ele não me achou em casa, eu estava viajando. Ele até brinca no vídeo que ele publicou no YouTube. Estou aqui na casa de Jim Sprenger. E onde está Jim Sprenger? Aonde estão viajando? Está na estrada. E realmente eu estava na estrada. E nessa época eu já tinha feito meu primeiro triciclo. Já tinha feito a Ventania, que é um triciclo Harley Davidson, que saiu de uma moto Brecal. E eu estava viajando pelo litoral catarinense com essa moto no dia que ele esteve lá em casa. Mas ele me deixou o presente, e quando eu cheguei em casa eu tive uma surpresa muito grande. E a primeira coisa que eu quis fazer foi instalar aquele sino no meu triciclo. Isso está lá até hoje, instalado no meu triciclo, esse sino protetor. E por incrível que pareça, nunca tive problema nenhum. Já fiz várias viagens do Atlântico ao Pacífico com aquela moto e nunca tive um problema, nada, uma fechada pior, um senão. E essa é a história do sino protetor. Ele tem que ser ganho. Ele tem que ser dado de presente por um amigo, por um outro motociclista, por alguém muito próximo, para ele ter o efeito. E se esse sino for roubado da moto, a pessoa que roubar esse sino da moto vai acabar carregando todos os males que aquele sino protegeu, e vai cair aqueles males em cima dela. Por isso, duas coisas. Não adianta você comprar um sino protetor e pôr na sua moto, e nunca roube um sino protetor de uma moto, que você pode carregar com ele um monte de coisa ruim que você não faz nem ideia. Essa é a lenda do sino protetor. Espero que vocês tenham gostado da história. Desculpe se eu me engasgo às vezes, mas é uma parte da minha vida muito marcante. E
e traz recordações assim impressionantes, assim, momentos difíceis, mas que a gente venceu. E a vida nos traz essa surpresa, né? Cada parte tem essas surpresas. E é o que eu falo, viver é arriscado, mas sem o risco a vida não tem graça. Um abraço, rapaziada.